Olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Já aproveitando, se inscreva no meu canal Matemática Simples com o professor Marco Kaneski. Nesse vídeo nós vamos corrigir as atividades da semana 4 do sexto ano, volume 2. Bom, nessas questões dessa semana 4 são referentes às páginas 25 e 26 do PET. Tá certo? Então, na atividade número 1, ele fala o seguinte: veja bem, nessa atividade, vamos reconhecer nomeadamente os triângulos quanto à abertura dos ângulos. Observe os triângulos abaixo. Nós temos os triângulos recebem seus nomes, né? Quanto aos lados, quanto aos ângulos. Então, observe bem essas duas imagens aqui, esses dois triângulos de cor azul. Observe esse ângulo A destacado aqui e esse ângulo C destacado aqui. Observe que a abertura desses dois ângulos, essa abertura é uma abertura maior que 90 graus. Então nós temos e os outros lados aqui na primeira imagem, se esse ângulo aqui ele é um ângulo maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso, certo? Aí os outros ângulos desse triângulo são agudos, menores que 90. A mesma coisa acontece nesse triângulo aqui. Se esse ângulo C é um ângulo obtuso, os outros dois são ângulos agudos. Então esses dois triângulos, por terem ângulos obtusos, né, eles são triângulos obtusângulos. É o nome que eles recebem devido ao ângulo A e o ângulo C serem ângulos obtusos. Nessa imagem, nesses dois triângulos que estão em vermelho, observa aqui o ângulo E e o ângulo A, o ângulo H. Esses dois ângulos são ângulos retos, são ângulos de 90 graus, certo? Os outros ângulos que formam esses dois triângulos são ângulos agudos, mas o ângulo E e o ângulo H são ângulos retos. Então, os triângulos que têm ângulos retos, né, que têm a presença de um ângulo reto, recebem o nome de triângulos retângulos. Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Nessa imagem aqui, nesses três triângulos escuros, o que nós podemos falar sobre eles? Nós temos os ângulos aqui da primeira imagem, o ângulo S, o O e o G. Observe a inclinação dessas retas para formar essa abertura desses ângulos. Observe que esses três ângulos são ângulos agudos, menores que 90 graus. Também nessa imagem aqui, os três ângulos são agudos, menores que 90 graus. Então, triângulos cuja a medida dos seus três ângulos são agudos, né, medida menores que 90 graus, recebem o nome, a classificação de triângulos acutângulos. Então, triângulos acutângulos são aqueles triângulos que têm os três ângulos agudos. Beleza? Continuando. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. As medidas dos ângulos caracterizam cada tipo de triângulo. Não é a posição nem a área, mas é a medida dos ângulos o que importa na classificação quanto aos ângulos. Aí, veja bem, na atividade número 2, fala o seguinte: em seu contexto sociocultural, pesquise três situações nas quais você visualiza esses três tipos de triângulos. Olha só, hein? Com um triângulo reto, com um ângulo reto, com um ângulo obtuso e com os três ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou, né, e o tipo ideal para aquela situação. Então veja bem, aqui ele deu um exemplo, né? Veja só, pesquisa. Ele olhou o seguinte, o que ele pesquisou? O banco usado pelo porteiro da escola tem os pés formados por três triângulos e todos têm um ângulo reto. Bom, por que tem que ter o banco tem que ter os três triângulos têm que ter o ângulo reto? A explicação: o triângulo que tem um ângulo reto é o mais adequado para os pés do banco, pois este ângulo, com 90 graus, dá segurança a quem utiliza, evitando que vire e caia. Então, ele fala no título em cima, em seu contexto sociocultural, né?
Então, observa bem, aonde nós encontramos no nosso contexto, no nosso dia a dia, ao nosso redor, né? Nós temos que registrar então a imagem de um triângulo com um ângulo reto. Aí olha só a imagem que eu vou colocar aqui. O que, que é isso? É uma cantoneira, onde a gente pode fazer uma prateleira, certo? Então é uma coisa muito comum, né, a gente ter na nossa casa. E se vocês observarem aqui, ó, ela tem que ter essa parte apoiada na parede, né, para ser parafusada, e esse suporte aqui em cima vem uma madeira, né, uma coisa do tipo para fazer a prateleira. Então, veja bem, essa imagem, né, formou aqui um ângulo de 90 graus. A explicação dessa imagem, desse objeto. Aí vejam bem. O ângulo reto é importante porque permite a fixação do suporte na parede e dá estabilidade, quer dizer, dá firmeza, dá segurança para os objetos que ficam na prateleira. Ok? Um segundo objeto, só que agora tem que ter um ângulo obtuso. Né? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 graus. Então, vejam bem, por exemplo, coloquei mais de um cabide. Agora observa esse ângulo aqui, olha, né, que é o ângulo central aqui do cabide com o suporte dele aqui em cima. Aqui, ó. É um objeto muito comum, né? Ó. E essa abertura aqui, que, ó, é uma abertura maior que 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo obtuso. Né? Uma explicação, por que deve ter esse ângulo obtuso para esse cabide? Veja bem. Olha lá, ó. O ângulo obtuso do cabide permite que as roupas fiquem abertas, sem serem amarrotadas. Então sempre é uma explicação devido ao ângulo. Certo? Então, terceira imagem aqui. Aí, né, na terceira imagem, de acordo com o título lá em cima, ele pede que tem que ter os três ângulos agudos. Eu coloquei aqui um triângulo de sinalização. Né? A gente tem nos carros, nos automóveis, certo? Então, se você observar, os três ângulos desse triângulo são ângulos agudos, são menores que 90 graus. Todos três. Aí uma explicação por isso. Veja bem, para isso, ó. Os ângulos agudos permitem que o triângulo fique em pé e seja bem visualizado. Ok? Aí o seguinte, ó, próxima questão, número 3. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Vamos experimentar? Então, primeira situação. Procure duas embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Depois, identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros. E depois, planifique-os. Tá? Isso aqui, gente, alunos, é uma situação tranquila. O que é planificar? Vocês acredito que já tenham passado por isso nas séries anteriores. O que é planificar? Por exemplo, quando você pega uma caixinha de creme dental, por exemplo, uma caixa de sapato, e abre as faces dela. É como se ela tivesse desmontada para você. Aí você visualiza o quê? Todas as formas, as figuras planas, né? Quadrado, retângulo, triângulos, que se você fizer a dobradura novamente, você torna a visualizar o sólido geométrico de novo. Não é? Então é uma coisa muito comum, a planificação é a abertura do sólido geométrico. Aí na segunda situação aqui ele fala o seguinte, no quadro abaixo, faça um desenho do sólido geométrico encontrado, dos sólidos geométricos encontrados, escreva uma descrição com as características de cada um, se é poliedro ou se é corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices ele possui. Depois escreva um contexto explicando as diferenças entre eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver a atividade 1 e 2 aqui nessa tabela, né? E nesse quadro aqui, e vocês, né, passam para o caderno, né, a imagem, o desenho que vai ser projetado aqui. Então eu coloquei aqui um sólido geométrico, o seguinte, olha, o que eu pus aqui? Já pus o sólido, que eu pesquisei aqui, ó, é uma embalagem, é uma caixa aqui, ó, certo? E essa caixa tem a sua planificação aqui, ó. Essa caixa está planificada, as partes, aqui nós temos o sólido, aqui nós temos a planificação dele, ele está aberto. Aqui nós vemos as figuras planas que formam esse sólido, certo? Vamos fazer a descrição dessa imagem daqui a pouco. Essa segunda imagem, olha que bacana, olha, né? É uma embalagem aqui, olha de quê? De um panetone. Deu até vontade de comer agora, né? Então, a planificação desse panetone, ele é o quê? Ele é um corpo cilíndrico. Ele é um cilindro. Então, ele possui o quê? Dois círculos
E essa parte lateral, esse contorno lateral dele aqui, que na verdade é um retângulo. Então a planificação de um cilindro é formado por quê? Por dois círculos, que são as duas bases, o círculo, a parte de baixo, a parte de cima, e essa figura retangular aqui forma o corpo lateral da nossa figura, do nosso cilindro. Vamos fazer então a descrição do nosso primeiro sólido. O que ele possui? O que ele é? Ele é um poliedro, ele é um prisma, ele pode ser classificado dessa forma, ele também pode se chamar de bloco retangular, ele pode se chamar de um paralelepípedo, ok? É uma descrição, estou descrevendo o que ele tem. E aqui eu continuando aqui, ó, eu chamei de V o número de vértices, então ele possui 8 vértices. O que são vértices? São essas pontas aqui, ó, de união das arestas. E o A eu chamei de aresta, ele possui 12 arestas. Arestas são essas retas, são as linhas que formam a figura, o sólido. E as faces, ele possui 6 faces. Um detalhe que eu vou comentar aqui. Para você fazer a contagem das faces, você pode fazer a contagem na figura planificada. Para você contar o número de vértices e de arestas que a figura tem, não olhe para a figura planificada, olhe para o sólido. Tá certo? Faz a contagem no sólido. A descrição do nosso cilindro aqui. Então, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Ele pode ser chamado também de corpo redondo, ele pode ser chamado de prisma, né? Um corpo cilíndrico. São descrições que são aceitáveis para essa imagem, para essa figura. Tem vértice? Não, não tem, porque o vértice é encontro da aresta. E a aresta também é zero aqui, ó. Quer dizer, não tem linhas que formam essa figura. Agora, faces nós temos, são 3 faces. São 3 figuras planas que projetam o nosso cilindro, que são os 2 círculos e o nosso retângulo aqui, né? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as diferenças dessas duas figuras que, no caso, eu coloquei nessa atividade, tá? Olha só, diferenças. Vocês podem estar falando sobre o quê? A diferença entre os formatos das faces. Aqui são figuras retangulares, aqui já aparece figuras circulares com círculos, não é isso? As quantidades de vértices, arestas e faces que eles possuem é uma diferença. A quantidade de vértices é a mesma? Não, não é. A aresta é a mesma? Face é a mesma? Não, não possui a mesma quantidade. Então há uma diferença entre isso, essas informações. E também uma outra diferença que nós podemos relatar aqui é sobre os nomes dos sólidos, né? Aqui nós temos um paralelepípedo, um prisma, um bloco retangular, e aqui nós temos um corpo cilíndrico, né? É apenas, você pode até acrescentar algo aqui, né? Ou deixar apenas essa forma também, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.